Olá, crianças do quinto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. A Prof. Lauriane está aqui mais uma semana para auxiliar vocês nas atividades. Lembrem sempre, antes de iniciar a atividade, preencher os dados. Quando colocar o nome de vocês, sempre coloquem nome e sobrenome, porque tem coleguinhas com o mesmo nome, daí quando a Prof. vai corrigir não sabe diferenciar. Então vamos iniciar com a disciplina de História, cultivos agrícolas. Então já falamos, já trabalhamos sobre os povos nômades. Quem eram eles? Povos que não se fixavam em nenhum lugar. Eles se alimentavam daquilo que a natureza tinha para oferecer. Quando terminava o alimento, eles mudavam para outro lugar. Então vamos fazer a leitura do texto ali. Com o passar do tempo, alguns dos povos nômades aprenderam a cultivar cereais e fruta, além de domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas. Então, a partir de quando eles começaram a domesticar os animais e os vegetais, que também já estudamos nas aulas antepassadas, eles passaram a ser povos sedentários. Por quê? Porque eles começaram a se fixar num lugar. Começaram a construir família, produzir vegetais e domesticar animais. Então, eles puderam assim se fixar num determinado lugar, Entre os anos 12.000 a.C. e 9.000 a.C., na parte ocidental da Ásia, muitos seres humanos já sabiam praticar a agricultura e a pecuária. Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, os nômades, faziam isso. Terminava o alimento onde eles estavam, eles se locomoviam para um novo lugar onde que tinha alimentos. Alguns povos abandonaram o estilo de vida nômade. A agricultura e a pecuária fizeram com que eles se tornassem pouco a pouco sedentários, que foi o que a Prof. falou. Começaram a se fixar, construir suas famílias, cultivar, vegetais e animais. E a partir daí também teve o aumento da população, que também foi falado nas aulas anteriores. Então vamos observar os primeiros cultivos agrícolas. Aonde que foi os primeiros cultivos agrícolas? Então temos aqui o mapa mundi com os continentes. Então temos o continente americano, que é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Temos o continente europeu, Europa, o continente africano, a África, o continente asiático, na Ásia, e a Oceania, E abaixo aqui fica o continente Antártida. Então, como esses quadrinhos ficou com as letrinhas muito pequenas, quase não dá para entender, a Prof fez uma legenda abaixo aqui, O mapa mostra as regiões do mundo onde alguns alimentos que consumimos hoje foram domesticados. Então, a Prof fez essa legenda aqui. Então, vocês vão olhar na legenda e vão observar aonde que é a localização, no mapa. Então, América do Norte, abóbora, quinoa, girassol, cavalinha. América Central, pimenta, tomate, milho, abóbora, feijão, algodão. América do Sul, batata, quinoa, tramoço. África, sorgo, arroz africano, ervilha, inhame. Ásia, milheto, arroz, repolho. Europa, trigo, cevada, ervilha e lentilha. Oceania, fava, taro, inhame, nabo, lixa, banana, cana-de-açúcar. Questão número 1. É possível dizer que os seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes? Por quê? Então, observando essa legenda aqui. O que vocês acham? Que eles cultivaram os mesmos alimentos em todos os continentes? Se sim, escreve o porquê da sua resposta. Se não, escreve o porquê da sua resposta. Lembrando sempre, inicia a resposta com letra maiúscula. Quando tem duas perguntas, responde uma, faz ponto, e responde a outra, terminou, ponto. Questão número 2. Quais dos alimentos representados no mapa você já experimentou? Então, observando aqui a legenda, quais desses alimentos você já experimentou, vamos escrever abaixo.
Plantas e animais domesticados em uma região foram pouco a pouco sendo levados para outras partes do planeta e ali cultivados. Foi assim que séculos depois alimentos originários da Europa começaram a ser cultivados na América e alimentos americanos foram levados para a Europa e outros continentes. Muitos vegetais cultivados no Brasil não são originários da América do Sul. Então, a América do Sul é onde está localizado o Brasil, né? Que é aqui, ó. Questão número 3. Com a ajuda dos seus familiares, pesquisem ou em livros, revistas, dicionários, na internet, onde ficar mais fácil para vocês, sobre a origem dos seguintes alimentos ou produtos agrícolas. Então, aqui temos um exemplo. Exemplo, algodão. Então, originário das áreas tropicais da África, Ásia e América. Assim, vocês vão fazer com determinados alimentos. Arroz, banana, café, feijão, laranja, milho, pimenta e trigo. Questão número 4. Pesquisem também a origem de animais usados nos trabalhos agrícolas ou como alimento. Então, o boi, cavalo, galinha e porco. Agora vamos falar um pouco sobre a disciplina de geografia. Vamos relembrar os 6 continentes e a localização do Brasil no mundo? Continente significa grandíssima extensão de terra circundada pelas águas dos oceanos, que dá origem às divisões tradicionais do planeta. Os continentes são, então, africano, né? Coloquei entre parênteses ali para vocês identificar a África. Americano, América, que é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Antártida, Asiático, Ásia, Europeu, Europa e Oceania. Nosso país, o Brasil, está localizado no continente americano, na América do Sul. Questão número 1. Observe o mapa mundi e sua legenda e faça um X no mapa onde está localizado o Brasil. Então, como a prof sempre está falando, para vocês entenderem o mapa, observem sempre a legenda. Então, em vermelho ali é a área da América, como está na legenda. Em roxo, lilás, é Europa. Na parte amarela é a Ásia. Na parte rosa é a Oceania. Na parte verde é a África e na parte branca, que é aqui embaixo, Antártida. Então, o que pede lá no enunciado? Para vocês fazerem um X na localização do Brasil no mapa mundi. Então, aonde que é? Na América do Sul, né? Continente americano na América do Sul. Vocês vão fazer um X em cima. Número 2. Agora observe no mapa as regiões do Brasil, seus estados, com as siglas e suas capitais. País é um território geograficamente delimitado e habitado por uma coletividade com história própria. Região é um território que se diferencia de outro por possuir características próprias de população, localização, clima, etc. Estado correspondente ao conjunto de instituições no campo político e administrativo, que organiza o espaço de um povo ou nação, comandada pela união entre os campos legislativo, executivo e judiciário. Capital é uma cidade ou localidade onde reside o governo central, os ministérios e todos os organismos supremos da administração de um estado. Então, abaixo temos o mapa do Brasil, né, nosso país. Então, como está falando acima lá, temos o nome do estado, a sigla, entre parênteses, e em preto ali, a bolinha preta mais pequenininha, o nome da sua capital. Então, aqui exemplo, né, Amazonas, o nome do estado, sua sigla AM e a capital é Manaus. E aqui, como podemos observar na legenda, esse mapa está dividido nas 5 regiões do Brasil. Então, quais são elas? Norte, que está em verde no mapa. Então, olhem bem o nome dos estados que compõem a região Norte. Centro-Oeste, que está em lilás. Observem os estados que compõem a região Centro-Oeste. Nordeste está em azul. Observem o nome dos estados.
Sudeste está em vermelho. E sul, que é a região do nosso estado, o Paraná, está em laranja. A partir do mapa do Brasil, responda. Lembre-se nomes próprios, a letra inicial é maiúscula. Letra A. O Brasil é dividido em quantas regiões? Quais são elas? Então, basta contar, né, aqui na legenda ou no mapa e escrever o nome das regiões que está aqui na legenda. Letra B. Em qual região você mora? Então, localizem o nosso estado, olhem na legenda para poder responder qual região nós moramos. Letra C. Em qual estado você mora? Anote o nome do estado com a sigla e a capital desse estado. Letra D. Qual a capital do Brasil? Então, como vocês podem observar, aqui em Goiás temos a sua sigla e a sua capital, que é Goiânia, e também temos ali o Distrito Federal com a capital do Brasil, que é Brasília. Vocês vão responder lá na letra D. Questão número 3. Observe o estado do Paraná com o nome de alguns dos seus municípios. Então, temos aqui o nosso estado, com alguns dos municípios. E as atividades relacionadas. Letra A. Qual o nome do município em que você mora? Então, Pato Branco, né? Vamos escrever ali. Letra B. Identifique a localização no mapa do Paraná do município em que você mora e marque um X no mapa. Então, vocês vão localizar ali, ó, Pato Branco, aonde que ele está localizado no Paraná, né? E vão fazer um X em cima dele. Questão número 4. Observe a imagem de um bairro do município de Pato Branco. Mas o que é um bairro? Um bairro é cada uma das partes em que se divide uma cidade ou vila para facilitar a orientação das pessoas e possibilitar a administração pública mais eficaz. Então, aqui tem a imagem, né, de um pedaço de um bairro de Pato Branco. Acesse o link abaixo para conhecer os bairros do município de Pato Branco. Se vocês acessar esse link aqui, vai aparecer todos os bairros de Pato Branco. Letra A. Escreva em qual bairro você mora. Agora vamos falar um pouco sobre a disciplina de Geografia. Número 1. Leia o texto com atenção. Quais são os grupos da pirâmide alimentar? Então, já trabalhamos também na semana anterior, né? Sobre a pirâmide alimentar. Sobre a divisão dela, né? E aqui vamos complementar o nosso estudo nessa semana. Como já mencionado, a estrutura da pirâmide alimentar é dividida em grupos, ou seja, em porções nutricionais. Cada porção tem um número determinado de calorias, de forma a estimular uma alimentação equilibrada e com proporcionalidade entre nutrientes. Também é preciso buscar a moderação na ingestão de alimentos ricos em açúcares, gorduras, óleos e doces, que devem ser consumidos de forma esporádica. Abaixo vejamos os grupos que compõem a pirâmide alimentar. Então, carboidratos estão na base da pirâmide alimentar e se destacam como alimentos essenciais que devem ser consumidos nas refeições diárias. São representados pelos pães, massas, cereais, raízes, tubérculos, farinhas e arroz. São importantes fontes de carboidratos e fornecedores de energia para o dia a dia. Verduras e legumes. Destacam-se nesse grupo as verduras e os legumes, fontes de vitaminas, minerais e fibras. Esses nutrientes melhoram o funcionamento intestinal, o que promove um maior equilíbrio no organismo do indivíduo. Alguns exemplos desses tipos de alimentos são abobrinha, brócolis, couve, cenoura, etc. Frutas. As frutas, assim como as verduras e os legumes, também representam na pirâmide alimentar as fontes de fibras, minerais e vitaminas.
O açúcar da fruta, frutose, aumenta o nível de glicose no sangue rapidamente. Nesse grupo podemos destacar alguns alimentos como a laranja, a maçã, a banana, o abacaxi, entre outros. Leite e seus derivados. Esse grupo composto por alimentos ricos em cálcio é uma alternativa para melhorar a composição dos dentes e fornecer toda a estrutura óssea, além de ser fornecedor de proteína para o corpo. Entre os seus representantes estão o leite, o iogurte e o queijo. Carnes e ovos. Localizados na faixa intermediária da pirâmide, o grupo composto por carnes e ovos é uma importante fonte de proteína animal. Uma das principais características que compõem esse grupo é o fornecimento de ferro e de vitaminas B6 e B12 ao organismo. Esses nutrientes são excelentes para combater e prevenir a anemia. Os alimentos representativos desse grupo são os peixes, o frango, os ovos e a carne. Oleaginosas e leguminosas. Fonte de proteína vegetal. Esse grupo também fornece uma boa quantidade de fibras do organismo. Os grãos, como o feijão, a soja, a lentilha, as castanhas e o grão de bico, são os alimentos que integram essa classe da pirâmide alimentar. Gorduras e óleos. As gorduras e os óleos também devem fazer parte da nossa alimentação diária, situados no topo da pirâmide alimentar. Eles são responsáveis por transportar vitaminas do complexo B. Por serem alimentos altamente calóricos, devem ser o seu consumo controlado. Os itens que compõem esse grupo são azeite, manteiga, óleo de soja, etc. Açúcares. No mesmo patamar que as gorduras e os óleos estão os açúcares comuns e os doces. Pouco nutritivos, o seu consumo deve ser controlado. Eles não têm fibras e são compostos basicamente por carboidratos simples. São alimentos desse grupo o bolo, o mel, o açúcar, o sorvete, o chocolate, entre outros. Número 2. Observe com atenção a pirâmide alimentar. Então, temos ali, óleos e gorduras lá em cima, açúcares e doces. Mais abaixo, carnes e ovos, leite e derivados. Do outro lado, leguminosas. Abaixo, frutas, hortaliças. E bem embaixo, cereais, pães, tubérculos, raízes e massas. Então, aqui tá as porções também, que devem ser consumidas. Letra A. Desenhe uma pirâmide alimentar e nela desenhe os alimentos em que você costuma comer em sua casa com seus familiares. Então, vocês vão desenhar aqui dessa forma. Abaixo, vocês vão colocar os cereais que vocês consomem, como está mostrando aqui na pirâmide, mas a alimentação de vocês. Daí acima temos as hortaliças e as frutas, daí que vocês vão desenhar a que vocês comem. Mais acima um pouquinho, leites e derivados, leguminosas e carnes e ovos. E bem no topo, açúcares e doces de um lado e óleo e gorduras do outro. Então, basta observar aqui para conseguir fazer a atividade. Qualquer dúvida podem chamar, a prof estará à disposição de vocês no particular. Se tiverem dúvida nos enunciados, no que é para fazer na atividade ou no conteúdo também. Bons estudos a todos e boa semana!